senhor vê o risco do Flávio ficar inelegível nesse inquérito que foi aberto sobre difamação contra Lula, senador? Olha, a pergunta que você me faz, né, mostra o porquê da nossa indignação. Né? Se difamação ou calúnia, que não estão previstas na lei de ficha limpa, permitir a inegibilidade de alguém, então vira de ponta cabeça o país, né? E veja, nós estamos vivendo um momento em que a crítica política, ela passou a ser criminalizada. O Brasil tem, historicamente, sempre teve a calúnia, a difamação e a injúria como elementos processuais passíveis de serem buscados se alguém se sentir ofendido, né? Agora nós estamos vendo o seguinte, tudo entra nesse tal desse inquérito do fim do mundo, é um polvo, é uma hidra, né, que chupa tudo e deixa uma boa parte daqueles que fazem oposição nesse país com receio, com medo de se manifestar. E um país que tem medo, né, que as pessoas têm medo de dizer o que pensam, alguma coisa está errada nesse país. Então nós defendemos uma coisa chamada liberdade de expressão. O governo do presidente Bolsonaro em nenhum momento perseguiu jornalistas ou tentou calar veículos de comunicação, né? Pelo contrário, né? Agora o que é que nós estamos vendo? Um governo que a todo momento e sobre qualquer pretexto busca regular meios de comunicação, redes sociais, impedir a manifestação livre das pessoas. Nós estamos vivendo uma distopia. Aliás, o ministro Jorge Messias, ele tem sido um dos arquitetos desse processo quando cria, dentro da Advocacia Geral da União, ou revive, né, o tal do Ministério da Verdade, né, do George Orwell, né, de 1984. A gente está vendo a literatura se transformar em realidade, né, e isso é muito sério. Isso, de fato, fragiliza a democracia. Isso sim, fragiliza a democracia, e não uma frase retórica, né, que pode ser interpretada de muitas maneiras, mas certamente não da maneira como aqueles que maliciosamente imputam, né, ao fato de que o presidente Bolsonaro era alguém autoritário a tal ponto que, ao deixar o país, indicou os ministros militares do presidente que estava entrando ainda em dezembro do ano que ele estava saindo. E essa pessoa foi acusada, inclusive, de depredação, condenada, aliás, por depredação de órgãos públicos estando em Miami. Quer dizer, é um crime impossível, né? Não houve a condição material de que o crime fosse perpetrado, mas aconteceu. Reta final aqui, última rodada, já quase 1h30. O senhor achou que ia ser muito tempo? Vai ter que voltar nos próximos dias para a gente conversar um pouco mais. Última pergunta, então, do Misael Mained, para a gente fazer a última rodada com os nossos convidados. Senador, o senhor falou de literatura, me veio agora, eu vi um comentário, vou falar de cinema, o filme Dark Horse, que vai falar da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ser lançado em setembro. Eu queria saber se, na sua avaliação, como pré-coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, vai ser um momento em que ele vai nadar de braçada e vai conseguir, apesar do filme falar sobre o pai dele, mas vai conseguir se aproximar do eleitorado para conseguir mais votos e mostrar o mote da campanha dele, porque eu imagino, e já conversei com fontes da esquerda, do PT mesmo, que estão preocupadas com esse momento, porque organicamente, gostando ou não, esse filme, ele pode gerar muitos cortes nas redes sociais. Vai ser um momento próximo à eleição, a gente está falando de setembro, então eu imagino que seja um momento importante para Flávio Bolsonaro. Queria saber se o senhor enxerga esse como um bom momento, uma boa oportunidade. Olha, Misael, eu não conheço o filme, né? Eu conheço apenas alguns spoilers, né? Um recorte do filme muito pequeno, mas são realmente muito emocionantes, né? Mas assim, a campanha, ela, até o mês de junho, me parece que ela vai ficar um pouco nesse processo de escaramuça, né? Os campos estão se definindo, né? Cada um dos partidos mais relevantes aí, pelo menos que estão na frente dessas pesquisas, está se organizando. O PT não faz segredo de como vai se comportar, né? Ao invés de mostrar as realizações do atual governo, pretende destruir reputações, mas é uma forma repetida, batida. Nós já sabemos como eles se comportam, né? Como eu disse, o Flávio, ele defende os valores que o seu pai trouxe, que são valores importantes para boa parte da sociedade, né? Que são valores conservadores, né? Defende uma visão
moderna e liberal da sociedade, onde o Estado deve servir a população. E esses instrumentos que propulsionam, que vocalizam, que deixam mais claro a trajetória do que foi o Bolsonaro, alguém que era absolutamente improvável, que voou abaixo do radar, né, que é uma pessoa do povo, uma pessoa sem essas preocupações que a gente vê no atual casal que comanda o país, se hospedar em hotéis de luxo, né, em fazer grandes estruturas, né, era alguém que se comunicava diretamente com o povo, né, alguém que tinha uma empatia extraordinária. Eu tive o privilégio de conviver e de participar com o presidente Bolsonaro de vários momentos assim extremamente emocionantes da relação dele com a população brasileira. Então, se o filme for feliz o suficiente de conseguir retratar esses momentos, eu certamente vai mexer com a emoção das pessoas, vai reviver esse grande momento da história brasileira e vai nos impulsionar no sentido de termos aí essa conexão necessária entre o futuro, a esperança, a emoção que move as pessoas.